Programa não recomendado para menores de 10 anos. Aquele caloroso olá, afinal de contas estamos juntos em mais um programa Revolução Jesus e sempre é muito bom. Olá, Rafa. Boa noite, Thiago. Boa noite a você que nos acompanha. É uma alegria ter você aqui conosco. E sabe, né, a gente fez um programa especial pensando em você. Claro, sempre é pensando em você. Afinal de contas, nós queremos levar essa experiência revolucionária que só Jesus pode realizar nas nossas vidas. E por falar em experiência, Rafa, a gente já quer começar anunciando em alto e bom tom. Acampamento Revolução Jesus está chegando em janeiro de 2023, de 12 a 15, e as inscrições para o aprofundamento radical já estão abertas, graças a Deus! Depois de 2 anos sem termos o aprofundamento radical, que acontece aqui na Chácara, aqui próximo à Canção Nova, a sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, agora está voltando. Então você pode, deve se inscrever, então motiva aí a galera, o seu grupo, os seus amigos e venha viver essa experiência incrível. E por que a gente está te provocando a se inscrever logo? Porque temos vagas limitadas para o Radical e a gente quer muito que você se inscreva. E para você que vai estar vivendo o Radical aqui também, vale falar, Thiago, que a gente vai ter show, vai ter pregação, vai ter talk, vai ter muita coisa boa que a gente já está preparando para você. Então, se eu fosse você, juntava seu grupo de oração, seu grupo de jovens, seus amigos, ou vem sozinho mesmo. O importante é não deixar de vir e fazer essa experiência com Deus, que quer falar muito, mas muito ao seu coração. Por isso, se prepare e se inscreve lá, ó, eventos.cançãonova.com, para você se inscrever no aprofundamento radical. Repito, vagas limitadas. Se você nunca fez, eis a sua oportunidade. E se você já fez, vem de novo, porque vai ter novidade no Radical. Então é bom que você prepare o seu coração e aumente aí as suas expectativas. Quem avisa, amigo é, então corre lá para você poder se inscrever. Eu sei de muitos testemunhos, Thiago, de pessoas que tiveram seu encontro pessoal com Deus aqui no Radical e que tiveram a vida mudada. Então a gente está recebendo muitas perguntas lá no direct do @Revolução Jesus. Se você tem alguma pergunta também, manda pra gente. Aquilo que você quiser saber sobre o Radical, claro. A gente não vai contar tudo, porque o melhor a gente guarda para você que vai participar. É isso mesmo. É surpresa. Mas aquilo que você acha essencial, aquilo que é dúvida, manda pra gente que a gente responde você, viu? Então a gente tá na expectativa e tá te aguardando, tá bom? Como a Rafa disse, o Revolução Jesus ele tem um único intuito: levar você a fazer uma experiência com Deus, uma experiência marcante. Esse é o grande sentido. Você não teria por que nem nós estamos aqui, Rafa. E é por isso que no programa de hoje, inclusive, a gente quer falar de intimidade com Deus. A gente quer falar dessa experiência que mudou a vida de tantas pessoas. Devido a isso, muitos santos foram construídos através da sua intimidade com Deus. Queremos falar sobre os místicos no século 21. Já ouviu falar essa palavra, místico? Isso te provoca, isso te instiga? Bom, bora aprofundar nisso e vamos entender. Será que eu sou místico? Será que você é mística, Rafa? Será que você de casa é místico? Ué, é pra todo mundo? É só para alguns? Bora aprofundar nisso que com certeza vai dar o que falar e não podia ser diferente, né, Rafa? Se a gente vai falar de um assunto tão profundo, a gente precisa trazer uma pessoa aqui que nos leva à profundidade que já é conhecida pela Revolução de Jesus. E eu já vou receber essa pessoa agora, porque eu quero ouvir Por favor. tudo aquilo que tem pra dizer, porque eu sei que ele é um especialista no assunto, viu, Thiago? Eu vou pegando até a cadeira aqui pra gente acolher o nosso Rafael, convidado. seja bem-vindo! Tem um lugar especial pra você no nosso sofá. Opa, obrigado. Rafael Brito, que bom, meu irmão. Bem-vindo mais uma vez ao Revolução de Jesus. Por favor, aqui, Rafael. Vou deixar também pra madame aqui. Obrigada, sentar, só né? Rafael e Rafaela aqui nesse sofá. Aí sim. Gente, Combinado. Rafael Brito já é conhecido, né? Mas vale a pena ressaltar aqui. Ele que é missionário da comunidade Aliança de Misericórdia, também muito conhecida. Já há quantos anos? 22 anos. 22 anos, o que eu tenho de idade, ele tem de comunidade. Nossa, super. Soma mais uns 10 pra cima aí, né? Mas que bom, Rafa. E a gente quis mesmo, né, ter essa oportunidade de convidar você para estar aqui para falar de um assunto tão profundo e tão provocante. Obrigado, muita alegria. Rafael, a gente pode começar então conceituando o que é um místico pra gente. Eu acredito que é importante sempre a gente olhar para a própria etimologia da palavra. Místicos, em grego, significa fechar os olhos, fechar feridas ou aquele que se silencia. Então, místico vem também da realidade de mistério. E mistério não como nós pensamos que é algo segredo, né? Mas lembremos, por exemplo, de Moisés, quando a nuvem descia na montanha e ele entrava dentro da nuvem. Esse é um mistério. O mistério é você silenciar as coisas interiores dentro de você
e entrar dentro desse silêncio inaudível que é o próprio Deus. Então, o místico é aquele que consegue viver na bagunça do dia a dia, na correria do dia a dia, estar imerso em Deus todo momento. O místico é uma pessoa que está o tempo inteiro dentro de Deus e Deus dentro dele. Então, todos nós somos chamados a ser místicos no dia atual. Todos nós, já pela natureza cristã, pelo batismo, né? No batismo nós somos mistificados, nós somos mergulhados em Deus. Então o Senhor, Ele acolhe a nossa vida e nós acolhemos essa vida dentro de nós. Então nada mais é, o místico nada mais é do que uma pessoa que vive em constante unidade profunda com o Senhor. Até porque é interessante a gente falar isso, né, Rafael? Que de maneira nenhuma é esvaziar, mas é trazer o real sentido. Porque muitas vezes as pessoas ficam presas aos eventos místicos, né? Exato. Aquilo que nós lemos na vida de tantos santos, os momentos de êxtase, de levitação. É verdade. Claro, isso faz parte, mas isso não necessariamente precisa estar presente na vida de um místico. Não, necessariamente não está, praticamente. Porque a vida do místico, ela é uma vida interior que transborda de dentro para fora. Hoje nós vemos uma sociedade que busca sempre o estereótipo, né? De fora, das coisas externas, da importância das coisas que estão para fora de nós. Não, o místico ele está à procura de algo que o transcende. Como, por exemplo, pensar, por exemplo, dos mártires que lá em Roma eram jogados para os leões, como, por exemplo, São Inácio de Antioquia, que estava sendo comido pelas feras. Ele diz, olha, tá bom, está me comendo aqui, mas ele transcende e diz, eu sou trigo moído na boca desse leão. Uau. Então, o cristão é aquele que tem a capacidade de olhar as vicissitudes da vida com um olhar que transcende essa existência, já olhando com os pés no chão, mas já olhando para a plenitude da graça do céu que lhe espera, né? E é tão oportuno, né, Rafa, a gente trazer isso porque aproxima, né? Porque eu sempre fico um pouco preocupado, confesso, né, quando muitas vezes nós olhamos para grandes santos, né, que portanto tiveram até experiências, eventos místicos, enfim, e olhar isso de maneira muito distante e achar que isso não é mais possível de ser vivenciado. Claro, nós não estamos buscando esses eventos, né, essas experiências extraordinárias. Isso é uma consequência, né, Rafael, que pode acontecer ou não. Mas é dizer, ei, é possível, né? O jovem que nos acompanha, o universitário que está aqui, você que trabalha, você que é mãe de família, todos nós somos chamados. Eu achei muito interessante isso que você disse, né? Todos nós devemos anseiar por isso, cada um na sua realidade, né? O místico é aquele que... A palavra místico também vem de mistério, que também vem de sacramento. Então, por exemplo, na Igreja Oriental, não se fala sacramentos como para nós, mas se fala de mistérios. Então, o mistério da Eucaristia, o mistério do batismo. Então, nós também levamos esses nomes. O que significa isso? Que todas as vezes que eu vivo a vida sacramental, que eu vivo a vida que a Igreja, né, através dos sacramentos me propõe, eu estou sendo um místico. Então, por exemplo, de domingo, todos os domingos, você vive a vida mística porque você recebe Deus dentro de você. Uau, Rafa, vamos lá, vamos para a profundeza, viu? Ninguém vai se afogar não, a gente dá uma respiradinha e volta. Eu achei muito interessante isso mesmo que o Thiago foi trazendo, porque muitas vezes a gente pensa no místico algo que é longe de nós, né? Que é assim, não, eu não posso alcançar. Hoje a gente até brincava, fala assim, olha, eu não sou mística, porque é algo muito superior a mim, mas na verdade, essa busca da intimidade com Deus no dia a dia, você falando dos sacramentos, daquilo que vai nos aproximando ainda mais. Então, tem ferramentas que nos levam a ter essa intimidade com Deus. E o Rafael vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas às vezes a gente quer chamar um VT de alguém que também veio trazer uma ferramenta que ajudou a aprofundar nessa intimidade com Deus. Lucélia, seja bem-vinda. Oi, gente! Meu nome é Lucélia, sou missionária da comunidade Canção Nova. Estou passando aqui para deixar uma dica de leitura. O livro é A Alma de Todo Apostolado. Esse livro é riquíssimo e nos ajuda a trilhar um caminho de ascese na vida interior, conhecer a vida interior, a nossa vida interior, o que é ter essa vida interior, né? Como progredir na vida interior. E eu fui fazendo a experiência com ele de ir adentrando, de me conhecendo na minha relação com Deus, na relação da minha missão, na relação com as pessoas que vivem ao meu redor, porque tudo parte, né, de uma experiência com Deus. A nossa missão, você que desempenha algum serviço,
alguma missão dentro da igreja, um ministério dentro da igreja, esse ministério, esta missão precisa ser regado numa vida de oração. E uma vida de oração exige uma vida interior, uma vida com Deus. Então eu fui lendo este livro, esse caminho de conhecer, de me perceber, de adentrar na minha vida interior e também pedindo a Deus a graça, né, de progredir. Então ainda estou nesse caminho aí de progredir na vida interior, mas eu super indico este livro, né, da editora Mensageiros, dos Mensageiros Carmelitas, né, do Espírito Santo. Lucélia, é muito bom saber que existem bons livros que inclusive nos ajudam a aprofundar, e é essencial, né? Daqui a pouco a gente vai dar indicação de outros bons livros, né? Que inclusive nós temos até o autor aqui, vamos falar deles, mas a gente vai vendo que no pano de fundo, na essência, né, de alguém que deseja ser místico, está a intimidade com Deus, né, Rafa? E você é um perito em falar sobre isso, né, todas as vezes, e é bonito de ver, né? O Rafael casado, com 2 filhos, mas um homem sedento por Deus. Essa sede, ela está intrínseca em todo ser humano. Nós nascemos com essa sede de Deus, de intimidade com Deus, mas não uma intimidade, porque se é superficial não é intimidade, uma intimidade profunda, assim podemos dizer? Sempre. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E Deus o que é? Relação. A Santíssima Trindade, que é Deus vivendo dentro de Deus. Os padres da igreja nos falam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não vivem um do lado do outro. Eles vivem um dentro do outro. Uma palavra um pouco, um palavrão, chama pericorese, que é essa realidade de Deus que vive dentro de Deus. Então, o Filho vive no Pai, o Pai vive dentro do Filho. E assim por diante. Quando nós vivemos essa experiência de comunidade, sobretudo vocês da Canção Nova, a experiência que nós somos chamados a viver como cristãos é viver um dentro do outro e carregar o outro dentro da gente. Então, intimidade nada mais é, o nome intimidade significa isso, íntimos, que vem do latim que habitar dentro, morar no outro, viver lá. Aonde? Quem é esse outro? O outro maior que é o próprio Deus. Ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo que na nossa vida, o que faz com que essa vida faça ter sentido é quando eu me torno um dom, assim como Deus é um dom para mim, para o outro profundamente. Então sim, o místico é aquele que é uma pessoa íntima de Deus. O que significa? Ele mora dentro de Deus. Uau. Deus mora dentro dele. Como isso é possível? A gente vê isso através, de novo, eu volto, professor de teologia, volto para os sacramentos. O que acontece no batismo? O batismo, por imersão ou por aspersão, você é mergulhado no Senhor. Então, na vida de Deus, você é mergulhado, introduzido naquela vida. Então, eu vivo dentro dele. Ora, na vida do dia a dia, o jovem, vocês que nos acompanham através aqui do Sistema Canção Nova, você vai passar por problemas, você vai passar por situações difíceis. E muitas vezes você vai se sentir sozinho. Eu lembro de um filósofo chamado Kierkegaard. E Kierkegaard dizia algo muito bonito. Ele dizia assim: o ser humano vive uma profunda angústia, porque ele nunca vai conseguir expressar profundamente aquilo que ele sente. Por exemplo, eu penso uma coisa e eu quero falar, você já perdeu 70% do que você queria falar, do que você estava pensando, que você falou pela linguagem. Então ele diz, na verdade, a gente não consegue se expressar. Então existe uma angústia em não poder se falar sempre. Agora, quem pode me escutar quando ninguém me compreende? E ele vai dizer, no fundo, lá na nossa alma, existe uma sede, uma volta que me chama para o próprio Deus que me entende. Então, de fato, o íntimo é aquele que vai vivendo na sua vida, dentro de Deus. E aí a Eucaristia, o que é para nós? É Deus que sai, é Jesus que sai do seio da Trindade, de dentro de Deus, passa pelas mãos do sacerdote no altar, através do pão eucarístico, das espécies eucarísticas, e vem para dentro de mim. É Deus saindo de dentro dele para dentro de você, para que você, no fim da sua vida, saia de você mesmo para poder voltar para ele. Isso é vida sacramental. Isso é intimidade, isso é mística, isso é adoração, isso é o que sintetiza a vida cristã. Rafa, a gente foi citando, né? Você foi falando de algumas coisas que nos levam nessa intimidade com Deus. Mas quais são as coisas que também podem nos roubar dessa intimidade com Deus, desse caminho que nós estamos trilhando? Muitas coisas, entre elas o pecado é o primeiro, mas as distrações que os padres do deserto diziam, né? Nós temos que tomar cuidado com as distrações. Quais são as distrações? As distrações do mundo.
E o mundo, ele é muito bom em apresentar para nós falsas intimidades. Porque qual que é a diferença do mundo? O mundo é uma porta, mas uma porta falsa, que você tenta abrir, mas ela não abre. Então, quais são as distrações que podem acontecer? São os sofrimentos do dia a dia, as provações, as coisas que nós temos que passar muitas vezes e a tentação de achar que nós estamos sozinhos. Nós podemos olhar essa realidade olhando para o deserto, quando Jesus ele foi tentado. Satanás ele vai tentar Jesus com coisas pontuais, com a fome, com o ego, né? Com a tentação de se sentir abandonado. Mas em tudo isso, Jesus está sempre lembrando, volta o seu olhar para o centro. Eita aí, segura a gente que tem muito mais. E olha, faz o seguinte, nós colocamos no @RevoluçãoJesus, no nosso perfil do Instagram, uma pergunta para você. Como que você conceitua, né, ser místico? A partir de tudo isso que você já está ouvindo, daquilo que você vivencia, aproveita o intervalo que nós vamos ter agora, responde lá no @RevoluçãoJesus, que a gente vai fazer questão de citar seu nome, mandar um abraço e trazer também o seu comentário aqui, tá bom? O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Se liga que é programa Revolução Jesus, hoje falando sobre místicos do século 21. E o nosso coração, Rafa, tá batendo cada vez mais forte, porque tá chegando, já, falta um mês e pouquinho, mas tá chegando. Acampamento Revolução Jesus de 12 a 15 de janeiro com o tema Eclosão e partiu apressadamente. Rafa, e a boa nova que a gente está dizendo aqui, vai insistir muito, é de que estamos voltando com o aprofundamento radical do Revolução Jesus e você precisa se inscrever e é facinho. É só você entrar lá no site eventos.cançãonova.com, vai aparecer essa tela aqui pra você, aí você vai lá e clica aqui, ó, e faça a sua inscrição, vai lá. Isso aí. Clicou? Cliquei, tô clicando. Não foi, travou, mas clicando não aqui, ó. A gente clica, mas com certeza o seu vai abrir, tá bom? Aqui, na ó. sua casa vai abrir, provavelmente. Aqui não abriu, mas vai abrir. Aí você vai lá e faz a sua inscrição, coloca a quantidade de pessoas que vai participar, se é só pra você ou mais alguém. Mas o importante é que as pessoas têm perguntado, mas a partir de que idade que eu posso participar do Radical? A partir de 16 anos, você pode fazer a sua inscrição. Mas é importante você olhar lá no site, tem todo o regulamento. Porque se você é de menor, você precisa da autorização dos seus pais, autenticada pelo cartório, e trazer essa autorização para você participar do Radical. Mas se você também quer ficar no nosso camping, também é importante você trazer a mesma autorização e deixar ela no camping. Então você vai ficar no Radical e vai ficar no camping. Então são duas autorizações que você, menor de idade, precisa trazer para participar. Então venha, traga alguém responsável por você e participe do acampamento. Maior de 16 anos, pode vir. Eventos.cançãonova.com para você fazer a sua inscrição, a gente espera por você. Corre porque tem vaga limitada, então dá tempo de se reunir a galera aí, manda para os grupos de WhatsApp e se reunir para a gente vir para cá. E como a vibe aqui é dar dicas, a gente quer trazer duas preciosas dicas e já dando spoiler da terceira. Rafael, temos 2 livros seus aqui, não vou nem mexer que tá tão arrumadinho, gente, mas os câmeras vão pegar. Primeiro livro, O Segredo dos Anjos. Depois o segundo, O Mistério do Anjo da Guarda. O que as pessoas podem esperar destes livros aqui já lançados, Rafa? Esses 2 livros eu escrevi justamente para poder explicar sobre esse mistério da adoração e do relacionamento com os santos anjos. O primeiro eu trato especificamente sobre a adoração e o segundo especificamente sobre o anjo da guarda. Como poder me relacionar melhor com ele e entender que o nosso anjo da guarda é o nosso mestre de espiritualidade maior que nós podemos ter, né? E agora vai ser lançado nesse fim de semana completando a trilogia aí. Completando a trilogia, em homenagem, né? Vai ser dedicado ao Monsenhor Jonas. Uau. Porque ele me pediu para que eu terminasse esse livro. Vai se chamar Miguel, Guardião do Lugar Secreto. Nossa. Vai ser lançado esse sábado, onde nós vamos abordar um aspecto diferente do Arcanjo Miguel. Miguel que é adorador, que é místico, que é um perfeito adorador do Verbo de Deus e apaixonado por os jovens e por nós. Nossa, então olha, fica aí, ficou na expectativa do lançamento, mas também do que vai ter nesse final de semana? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Então aguarda aí, porque é um evento super especial, tá bom? loja.cançãonova.com para você adquirir estes livros. Nós vamos encher a sala, Rafa? Vamos? Então bora lá, vou deixar você fazer as Hoje eu tô honras da casa. só acolhendo o pessoal, você já percebeu, né? Isso mesmo, está de porteira hoje, por favor. Marcela, seja bem-vinda. Ela, gente, Marcela, muito bem, bem-vinda, Marcela. Bem-vinda. Vamos tê-la aqui com a gente mais uma vez, uma revolucionária de carteirinha, por favor. E dê-lhe de volta também a revolução, brother. Bem-vindo, viu, meu irmão? Por favor. Que bom tê-los aqui conosco.
E a gente faz questão, gente, de trazer vários convidados, né, quando a gente aborda as temáticas aqui no Revolução de Jesus, porque nós queremos trazer a vida, a experiência, porque afinal de contas, nós não queremos falar aqui apenas de teoria, nós queremos mostrar para você que existem pessoas que também, como você, desejam ser íntimas de Deus, que também desejam viver experiências profundas com Deus, que têm as suas lutas, mas que acima de tudo, isso é possível. Então eu já vou lançar a primeira pergunta aqui, começa com a madame, né, com as damas, depois o Deilo também. Como você traduz, a partir da sua experiência pessoal, o que é intimidade com Deus e como é que você nutre isso, Marcela? Olha, o Rafael já falou muito bem isso, né? A intimidade dela diz de relacionamento, então diz dessa vida vivida em Deus e Deus vivendo em mim, né? Eu busco viver isso principalmente pensando assim, quando eu vou na minha vida diária, né, de oração. O que eu quero quando eu vou rezar? O que eu estou procurando quando eu vou me encontrar com Deus, né? Eu procuro um relacionamento? Essa acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente vai buscando troca, pedindo para resolver algum problema, né? Mas então a minha ida até Deus, esse encontro com Deus, o primeiro passo é isso. O que eu quero quando eu vou ao encontro de Deus? E o segundo é ter consciência dessa presença. Uma das coisas que mudou minha vida nesse caminho de intimidade foi entender que Deus, ele está em tudo a todo tempo, né? A não só conhecer a onipresença de Deus, mas fazer a experiência com essa onipresença de Deus. Esse Deus que me acompanha, esse Deus que está em tudo, né? Que eu só preciso abrir os meus olhos para encontrá-lo, abrir o meu coração. Então é assim que eu vou vivendo e vou caminhando nessa busca de crescer cada dia mais na intimidade com Deus. Uau, é vida. E aí, Deilo, como é que você nutre isso aí, no concreto aí da sua vida? Como o Rafael e a Marcela falou, né, Tiago? Para mim, é relacionamento, como eles bem falaram, né? O primeiro mandamento de Deus lá, no Antigo Testamento, o Senhor já fala, ouve, ó Israel. Para a gente se relacionar com uma pessoa, a gente precisa criar esse relacionamento, né? Nas nossas relações. Se a gente parte da premissa de ouvir a Deus, eu estreito esse relacionamento. Então, buscar essa intimidade com Deus no meu dia a dia, e eu pego, por exemplo, daquilo que a gente vive aqui na Canção Nova, da nossa espiritualidade Canção Nova, não é verdade? Eu já gosto de começar o meu dia fazendo um estudo da palavra, porque ali eu vou exercitar esse primeiro passo, esses passos que a Marcela também falou, de ouvir a Deus. Então, através da busca da minha intimidade com Deus, eu ouço a voz de Deus ali na palavra. Né? Muitas das vezes nós, na correria, diante das tribulações, das dificuldades, a gente inquieta o nosso coração. Como o Rafael veio trazendo, é buscar algo dentro, né? Estar no coração de Deus. Mas Deus não fala comigo. Mas se eu não busco entrar nessa intimidade, estreitar essa relação com Ele, eu não vou conseguir escutar a voz dEle. Então, assim, de maneira muito concreta, eu paro para ouvi-lo. Então, quando eu paro para ouvi-lo, ele vai me direcionando ali no dia a dia, nas coisas ali do meu dia a dia. Posso dizer outra coisa que eu lembrei? Claro. Dessa forma bem prática de nutrir, né? Adoração, né? Eucaristia e adoração. Porque, assim, nesse caminho de intimidade, Deus vai se revelando a mim, eu vou me revelando a Ele e Ele vai me revelando a mim. Né? Porque esse é o final, para que cada vez mais eu vá me configurando aquilo que Ele me criou para ser. E não tem um espaço onde isso aconteça de uma forma mais concreta que não seja na presença eucarística, né? Então, na adoração, eu reconheço Deus como meu Criador e eu me vejo como uma criatura que necessita desse Criador. E ali, cada vez mais, entendo que eu tenho necessidade dessa relação. Então, eu busco porque eu quero, mas eu busco também porque eu tenho consciência de que eu preciso. E aí é quando a gente entende que um caminho, porque às vezes a gente fala de intimidade com Deus e só lembra de consolo, amor, né? Mas intimidade com Deus é exortação, é conversão, né? É mudança de vida, é dizer, ei, peraí, se tratou mal teu irmão, volta lá. Quantas vezes eu vou para adoração e ali Deus ele vai me levando a me rever. Então, a presença eucarística, né? Buscar a Deus. Onde eu busco Deus? Onde Ele se faz presente? Não tem um lugar onde Ele se faça presente mais concretamente do que na palavra e na presença eucarística. É um ponto muito importante que você trouxe, né? Porque se esse relacionamento não gera uma mudança de vida, eu vou questionar até que ponto esse relacionamento está sendo verdadeiro, né? Porque não tem como você se relacionar com Deus e não haver uma transformação. Não tem como, né? Isso vai acontecendo, é consequência, né, de uma intimidade. Por isso que entra muito nessa questão, né, de que o que eu quero quando eu vou para a oração? Porque
rezar muito não quer dizer necessariamente que eu tenho intimidade com Deus. Mas quem tem intimidade com Deus, reza muito. Né? Então... E a Marcela trazendo essa questão da adoração, de a gente acontecer a transformação na gente. Então, nós podemos dizer que há fases da minha intimidade com Deus, há um caminho que a gente vai trilhando, a gente vai passando por fases. Bem, agora eu comecei, vou lá na minha adoração, falo um pouco, de repente eu estou ouvindo a Deus, eu estou ouvindo não só na minha adoração, mas eu estou vendo a transformação que acontece em mim. São fases que a gente vai percorrendo? São fases. Tanto que os mestres espirituais, eles falam das 3 vias, né? O caminho purgativo, né? Que é da purificação, né? O caminho iluminativo e o contemplativo. E é justamente, você, não necessariamente que isso é em ordem, isso se mistura, né? Então, como ela dizia que ela vai até Jesus para adorar o Senhor, lá Jesus joga ela para a vida. De fato é isso. Eu me lembro de São Tomás de Aquino, uma vez, eu fui estudar sobre santidade de São Tomás de Aquino. Porque o conceito de santidade que nós temos no Ocidente, São Tomás que desenhou. E eu fiquei assustado quando eu percebi que santidade para Tomás de Aquino é uma virtude da religião. O que é uma virtude no campo teológico? É um hábito. É uma habitude que você tem, que você precisa exercitar todos os dias. Então, o santo para São Tomás de Aquino é alguém que exercita o amor. É alguém que amou tanto, que se tornou um dom para o outro de tal forma que se derramou completamente assim como o Senhor. Então, ele vai chamar isso de graus de perfeição. Hoje em dia, nós estamos num tempo, eu critico muito isso nas redes sociais, que se exaltou demais a vida virtuosa. E a vida virtuosa é necessária. Você viver uma vida casta, uma vida austera, uma vida... Ok, mas se você não vive isso para o outro, né? Vivendo dentro de Deus para o outro, de nada adianta. Então, para Tomás é muito importante isso. A santidade, ela é uma virtude, ela é um dom. Na verdade, o santo, quem é o santo? O santo é aquele que amou demais, que se derramou totalmente. E aí, outra questão bonita que você falava da adoração é isso. Eu vou até o Senhor, Ele me preenche, mas Ele não me deixa com Ele, Ele me joga para o outro. Então, o místico é isso. O místico é aquele que entendeu que não é ficar só voando, igual São José de Cupertino, que voava para lá e para cá. Porque isso é bonito. O legal era quando o superior chegava e falava, agora você desce e vai lavar o banheiro. Sem murmurar, alegre, feliz, porque está servindo ao Senhor, lavando o banheiro, e ao mesmo tempo adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento. Isso é santidade, isso é mística. Uau, gente, fortíssimo, né? Olha, gente, muita coisa aí tem pra gente aprofundar, né? Eu quero, Deilon, vou lançar essa pergunta para você. Eu vou chamar aqui um VT, que nós temos de uma dica, né? Mas eu vou jogar essa pergunta para depois chamar o VT. Mas beleza, a gente está falando aqui de intimidade, então podemos... Até muita gente pode pensar, nossa, então eles sempre estão querendo buscar Deus, têm sede de Deus, gostam de rezar, rezam facilmente. Ok, e quando eu não quero rezar? Quando eu não tenho vontade de rezar? Quando começam a aparecer os conflitos de que eu não quero nem passar pela capela, eu invento um monte de desculpa para não rezar. Não sei se isso acontece com vocês, mas... Comigo muitas vezes aconteceu. O que a gente faz e qual é a reação que nós precisamos ter diante disso, tá bom? Então segura essa pergunta, enquanto isso a gente vai trazer aí um Segue a Dica, Rafa. Afinal de contas, não é só entretenimento. Essa série está provocando muita gente a querer ser mais íntimo de Jesus. Confere aí o trailer da 3ª temporada do The Chosen, que já tá aí pra gente. You look troubled. I am. You're losing something. I know what that's like. What are you losing? Time. I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Someone touched me. If you are really the one who is to come, or should we look for someone else? Go and tell John what you hear and see. Who is it? Where did we stop? It's him. I'm Judas of Keriot. I have chosen you 12 as my apostles. Don't feel any different? I don't need you to feel anything to do great things. What is stirring in your hearts? In the middle of such division and unrest, is Father God being revealed to you? Come to me.
all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. A scourge of false prophecy must stop. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. They're here for Jesus of Nazareth. More valuable than gold, more precious than rubies. Force them out. We are still Rome. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. I'm the one who caused their hunger. I should be the one to feed them. He who has ears to hear, let him hear. Tá chegando, aguenta aí coração, vamos lá. Daylon, o que fazer quando a gente não quer rezar, quando a gente tem dificuldade, até mesmo de buscar essa intimidade com Deus? Aí na prática, conta pra gente. É interessante isso que o Rafael trouxe também, que é um caminho, né? Um caminho que a gente percorre, também de amadurecimento nessa busca dessa intimidade com Deus. Quando o Senhor também dá uma ordem lá, eu volto no primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que amar a Deus com a nossa força. Muitas das vezes você que está aí do outro lado está pensando, nossa, esse pessoal aí, às vezes eu falo por mim, né? Os meus irmãos aqui já estão mais à frente. Mas muitas vezes, nossa, vocês são missionários da Canção Nova e será que, falando por mim, será que tem dia eu tenho vontade de rezar, de fazer adoração? Não. Diante das dificuldades, diante de tantas tribulações, não é, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente precisa amar a Deus com a força do nosso coração, ou seja, com a nossa fidelidade, Thiago. Eu penso que a gente fazendo esse caminho, a gente passa também da sensibilidade para um caminho de maturidade com o Senhor. Como o Padre Jonas costuma nos ensina, né? Você não... É engraçado quando ele vem falar, né, das nossas regras de vida. Você não tem que almoçar e jantar todos os dias? Sim. Você não toma banho todos os dias? É assim também que o nosso relacionamento com Deus. Seja na palavra, seja na adoração, na busca da Santa Missa. E o segredo para mim, Tiago, é essa fidelidade. Muitas das vezes, de buscar e pedir a Deus essa graça, de ser fiel, mesmo quando eu não sinto, de acreditar que Ele está comigo. Anote essas dicas e não sai daí que a gente volta já já, porque tem muito mais Revolução Jesus. E o Revolução Jesus está de volta. E o programa de hoje quer levar você a fazer uma experiência de intimidade com Deus. Estamos falando um pouquinho mais sobre os místicos do tempo atual. Será que você é místico? Você quer saber? Então, olha, a primeira parte do programa já foi, mas ainda tem muita coisa que ainda dá para você tirar a sua dúvida. E a gente deixou um card lá no @RevoluçãoJesus perguntando para você o que é ser místico. E o pessoal já interagiu. A Margarete disse: que devo fazer para ser íntima de Deus? Fazer uma experiência profunda. É uma pergunta que daqui a pouco a gente já respondeu, mas a gente responde de novo, tá, Margarete, para você. A Rose colocou assistindo. Quero mandar um abraço também para a Ana Lúcia, para a Marilena, que disse em sintonia com Deus, amo vocês. O Rogério, uma pessoa mística é uma pessoa enraizada e bem íntima de Deus. A Gabi mandou um abraço para você do Revolução Jesus e a comunidade Canção Nova. Amo o programa, me ajuda muito na caminhada. Obrigada, viu, Gabi? A gente fica mais feliz ainda de saber que a gente está ajudando você a fazer essa experiência com Cristo. E ela disse, para mim, é uma pessoa que exercita a vida interior. Para você, o que é místico? A gente quer saber, vai lá no @RevoluçãoJesus e deixa a sua interação, porque a sua opinião é muito importante para nós. E nós temos novidades nesse final de semana, Thiago. Com certeza, você quer ser mais íntimo de Deus? Temos mostrado aqui para você vários meios concretos. E um deles
é você estar aqui na Canção Nova nesse final de semana, porque afinal de contas teremos uma conferência aqui, né, Rafael? Eu não vou gastar tempo em falar, porque Rafael pode falar com propriedade. Conta pra gente o que as pessoas podem esperar deste final de semana e como participar. Então vai ser a primeira conferência de adoração e cura, chamado Secreto. Uau. E justamente por causa dessa realidade do secreto, da intimidade, da adoração. E o momento ápice do evento, depois das Santas Missas, será a noite de gala. Nós teremos a noite de gala. Quem vir vai ter que trazer a melhor roupa que tiver, porque nós entraremos na sala do trono do noivo. Eita, que arrepiei aqui. Arrepiei! Vai ser um momento de adoração profundo. Que bem. Estará com presente várias outras pessoas. Padre Vicente, da comunidade Betânia, vai celebrar a Santa Missa na sexta-feira, onde vai entrar as relíquias do Padre Léo, que é um grande patrocinador e que está intercedendo por esse encontro. Ana Clara Ítalo, poeta do Exército de Deus, e tantos outros dos Irmãos de Anjos, né? E você pode chegar, se inscrever, tem uma taxa de inscrição para poder pagar, né? E pode participar conosco. Rafael, quem quiser se inscrever agora, como é que faz para garantir a sua vaga? Nesse momento, agora, as inscrições no site estão fechadas, mas você pode fazer na hora que chegar aqui. Ah, então tá. Você vem para Canção Nova e vindo para cá, vem com tranquilidade que você vai poder se inscrever aqui no ato, né, da sua chegada para poder participar. É isso aí. Uau, olha, o nome é intrigante, o que vai acontecer, já teve Secreto. vários spoilers aí, então aguenta o coração, para quem quer ser íntimo de Deus aí, E né? vai ser lançado o terceiro livro, né? Muita coisa boa. Bons motivos para você estar aqui nesse final de semana. E tem mais gente querendo ser íntima de Deus, o Thiago. A Laís, ela mandou no direct pra gente. Acontecem muitas coisas desagradáveis na vida. É normal? Vocês conseguem ser santos hoje? Como ser santo, Rafael, hoje, com tantas coisas desagradáveis acontecendo na nossa vida? Aí a gente volta para o início da nossa conversa. Santidade. O que é a santidade? Existe um único santo. Ninguém pode ser santo por si mesmo, senão a graça não te alcança, né? Então, de novo, o santo é aquele que deixa Deus habitar dentro dele. O que nos faz ser santos é deixar Deus dentro da gente. Eu me lembro de uma frase de um freizinho lá na Itália, que morreu em fama de santidade, o Fra Lourenço. Ele dizia assim: eu sou uma besta, eu sou um jumento, mas um jumento que tem um coração que deixou com que o rei do universo habitasse dentro dele. O que faz a diferença de um santo e de uma pessoa comum é que ele é comum como os outros, mas algo o difere, que mesmo sendo comum como os outros, ele chora, ele passa por vales, ele sofre, ele faz essas perguntas que ela fez agora, mas ele deixa Deus responder todas as respostas, mesmo quando fica em silêncio. Marcela, esses elementos, né, essas contrariedades que nos acontecem, essas dificuldades, esses desafios que perpassam as nossas vidas, eles podem colaborar comigo para que eu cresça na intimidade, para que eu seja santo, ou eu tento me esquivar de tudo isso, porque do contrário eu não vou conseguir? Se você se esquivar, você não vai conseguir. Boa, boa. Porque, na verdade, e na Canção Nova eu tenho entendido muito isso, né? De maneira muito prática. Tudo aquilo que me acontece, Deus está presente em tudo aquilo que me acontece. Então, tudo contribui para a minha cura e o meu crescimento. Então, hoje, de forma muito prática, em cada coisa que me acontece, na chateação, alguma coisa, eu pergunto: o que Deus quer comigo nessa realidade? Onde aqui eu preciso crescer e onde aqui Deus quer me curar? Né? E aí na vida com Deus e buscando isso, porque o Rafael trouxe uma coisa interessante, né? Falando dessa questão da graça, porque a intimidade com Deus tem uma parte que é nossa, da nossa fidelidade, da educação da nossa vontade, né? Eu vou, mas eu só vou porque Ele me dá a graça de ir. Né? A graça. Sem a graça não dá, não vai, a gente não dá conta. Então, é isso. O Rafael veio trazendo também a questão das distrações, né? Dele hoje, os jovens, eu acredito que a maior dificuldade hoje é manter esse foco, né? Não distrair diante de tantos barulhos que estão à nossa volta. Qual que é a dica que você daria para o jovem hoje, de uma forma de se manter fixo, íntimo em Deus? É procurar esses momentos, né, Rafaela? De silenciar, né? De silenciar para entrar na intimidade, você precisa se silenciar para ouvir a Deus. Então, hoje o mundo, né, são tantas vozes que nos falam, não é? Deus não fala no barulho. Tem aquele exemplo na Sagrada Escritura, né, do profeta Elias, que ele estava dentro, né, de uma caverna, então ele escutou um vento impetuoso, né?
um vento impetuoso, aquele barulho todo, e ali ele viu que Deus não estava ali. E logo em seguida veio uma brisa suave, uma brisa leve. Então ali ele sentiu que Deus estava ali naquela brisa leve, naquela brisa suave. Então assim, é procurar se retirar. Quando eu falo assim, se retirar, é priorizar esses momentos, igual a Marcela veio trazendo também, de estar com Jesus, né? Seja na Santa Missa, seja na adoração, seja na meditação do Santo Terço, mas se retirar, né? Se retirar, silenciar para ouvir a voz de Deus. Não conseguimos ouvir a Deus no barulho, né? Durante tantas vozes que às vezes nos falam, se a gente não buscar esse cantinho sem ninguém, como diz uma letra do Monsenhor Jonas Abib, a gente não vai conseguir discernir qual é a voz, né? Qual é a voz que me segue? Qual é a voz que eu devo seguir? Tem uma pergunta aqui. Eu posso só dar uma dica? Pode dar, hein, nesse Marcela? sentido aí, não desiste, gente. A dica é essa. Anota, porque assim, grifa. porque eu fico lembrando aqui na capela, às vezes alguém chega, você está rezando alto, já me distrai como uma boa sanguínea. E para mim, o hábito, na fisioterapia a gente aprende que a habilidade é treino, né? Então, quanto mais eu treino, mais hábil eu vou me tornando. E distração faz parte da nossa vida. Então, assim, é buscar esses lugares, né? Se eu sei que eu me distraio, eu busco o mais silencioso possível, mas não desistir. Não desiste. Uma hora dá certo, um dia dá, outro não, mas vai. Deus aceita tudo. Perfeito. Você não gancha aqui rapidinho, Thiago. Então vamos começar a disputar aqui para o ímpar. Ela falando até mesmo da questão de se conhecer, eu acho que isso é importante. Porque tem gente que começa a rezar com música, tem gente que gosta de rezar no silêncio. Cada um tem um jeito e cabe a você a conhecer o jeito que te leva a Deus. Tem gente que gosta de rezar no silêncio, tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de levantar, rezar. Ali você tem que descobrir o seu jeito, o que te aproxima de Deus, né? É o silêncio, é o barulho, né? Muitas vezes tem gente que gosta de rezar no barulho. Mas qual que é o jeito que você tem que encontrar para você estar ali na intimidade com Deus? Tem tudo a ver com isso que você falou, Rafa, porque a pergunta é justamente essa. O Papa Francisco, certa vez, citou isso. E eu achei incrível. No início causava uma estranheza, depois uma compreensão, né? Quando ele falava que nós devemos olhar para os santos, mas nós não devemos imitá-los. Eu falei, como assim, gente? Minha vida inteira eu aprendi que eu preciso imitar. Ele falou, porque cada um tem o seu caminho. Eles são uma referência de provocação, trazem luzes sobre a nossa vida, mas eu não vou ser um outro São João da Cruz, por mais que eu admire ele. Não vou ser um São Francisco, uma Santa Teresa, porque era outro contexto, outra história e outra vida. Então eles são luzes que iluminam o meu caminho, mas cada um pelo seu caminho. Então, porque do contrário, também a gente começa a padronizar um tipo de relacionamento com Deus que destoa da minha forma de vida, né? Então, é pessoal, é particular, e eu tenho que descobrir qual é o meu caminho, como eu vou ser íntimo de Deus sendo quem eu sou. Porque também, se me rouba de mim, se eu deixo de ser quem eu sou para me relacionar com Deus, tá tudo errado. Deus devolve a minha autenticidade, Ele resgata, né, a minha essência. Eu acho que é isso que é o mais bonito. Claro, tudo que nós estamos falando pode estar te provocando. Mas o que eu quero instigar vocês agora, nossos convidados que estão aqui nessa noite, pessoas místicas, é o quê? Conta pra gente uma experiência que você viveu com Deus, que pode ser recente ou que pode ser mais antiga, mas que te marcou. Porque nós estamos falando que é caminho, é fidelidade, mas uma experiência concreta que você viveu com Deus, nessa intimidade com Deus e que te marcou, foi um marco na tua vida. Até para que as pessoas vejam que a coisa ela é real, ela é concreta e com certeza você que está em casa também poderia testemunhar. Então é para te provocar mesmo. Vamos lá, começa com você. Vai com quem começa? Bom, uma que marcou a minha vida. Eu tô há 10 anos na Canção Nova e eu estou há 8 anos em Cachoeira Paulista. E para quem está em casa, a gente sempre tem os remanejamentos, então tem missão da Canção Nova no Brasil todo. E eu sempre tinha essa vontade para a missão, porque eu tenho essa veia missionária da pregação, da evangelização direta. E cada vez que saiu um resultado do conselho, vinha uma frustração, porque como eu sou profissional da área de saúde, eu hoje atuo no centro médico. E eu, poxa, não fui de novo. Foi dessa vez. Não fui de novo. Mas no fundo, eu tinha, a partir dessa minha relação com Deus, eu tinha essa clareza de que eu tenho uma missão ali por um tempo. Mas mesmo assim, eu ficava nessa expectativa. E eu lembro que em 2018 eu pedi para sair do centro médico. E aí, ao invés de sair de lá, eu falei, me leva para o evento, para qualquer lugar. Não, você vai ficar e vai assumir o centro médico, né? Eu falei, tá joia. E fiquei. Mas eu ainda estava naquele processo. Poxa, eu sei que eu tenho uma missão aqui, mas eu não fui. E eu ia para Teresina com a Sônia numa missão. A gente estava na capela, rezando na sede.
E era dia de finados, 2 de novembro, e eu vim para deixá-la no cemitério. E eu falei, não vou entrar agora, vou só te deixar e tô saindo. E saí. E quando eu fui saindo, escuta aquela voz, né, que a gente fala. E para a missão é vontade sua, não é vontade minha para você. Aí eu, nossa, acho que isso é coisa da minha cabeça. Estava dirigindo, continuei andando. Aí falou, e se for para você ficar aqui por muito tempo? E se eu te quiser aqui à frente do... Ainda era posto médico, né? Do posto médico, para que ele se torne um centro médico, para que ele se torne isso, tem algumas coisas que não dá para falar, tal, tal e tal. E aí eu fiquei tão perturbada ali com aquela voz que eu desci e comecei a andar no cemitério, né? E escutar. E ali me veio assim... Você veio para fazer a minha vontade ou a sua vontade? Só que eu já sabia de tudo isso, mas naquela conversa, naquela voz que eu escutei, eu falei, meu Deus, eu deixei tudo, deixei concurso, deixei tudo para fazer a vontade de Deus e eu estou me apegando, achando que eu vou para a missão ser feliz. Eu vou ser feliz onde Deus me quer. E a partir daquele final de 2018, eu assumi Cachoeira Paulista como a minha missão. E hoje eu não tenho problema em morar em Cachoeira Paulista, eu amo essa missão. A gente foi desenvolvendo no Centro Médico uma missão, então hoje ali a gente acompanha colaborador em oração, a gente faz retiro de homens, retiro de mulheres, retiro para missionários, porque aquilo que eu gostaria de viver na missão, a partir dessa experiência de intimidade com Deus, eu entendi que é ali que eu sou convidada a viver. Uau! A mulher falou, homem, está com vocês bastante. Agora, vamos ver. É interessante, a Marcela, né, trabalha no Centro Médico, e eu lembrei de um fato que já faz alguns meses, né? Que eu estava com um irmão que mora comigo aqui na casa comunitária, aqui na Canção Nova, que estava doente. Então eu encaminhei ele, né? Falei assim, irmão, você vai no centro médico. Então ele foi, estava ali fazendo os exames, então eu não tinha notícias deles até então. Durante o meu dia, no final do dia, eu falei, vou fazer minha adoração. Não tinha feito a minha adoração ainda. Então, quando eu saí do meu setor de trabalho rumo à capela, uma voz falou assim, qual foi o evangelho de hoje? E ali eu me lembrei que o evangelho do dia que eu tinha participado já na missa pela manhã era o evangelho do bom samaritano. E ali naquele caminho para a capela, eu senti que Deus falou comigo, né? O próprio Espírito Santo, daquele evangelho do bom samaritano, né? Você não vai para a capela agora, você vai lá no centro médico, porque lá está o teu irmão. Então, eu mudei o meu caminho da capela, depois eu fui na capela, mas eu fui até o encontro do meu irmão. Mediante isso também que o Rafael veio trazendo, essa intimidade com Deus, ela me provoca a sair de mim e me dá a oportunidade, a graça de ser um dom para o outro. Então, eu pude ali vivenciar essa experiência, né? De uma voz de Deus através da liturgia, ali do dia da Santa Missa, Deus me provocou, né? De ir ao encontro do meu irmão, né? O Espírito Santo ali me permitiu fazer essa experiência com Deus. E ali eu vi viver essa experiência de que, de fato, ali eu ouvi que Deus falou comigo. Rafael, dentro da sua coleção de experiências com Deus, tem um almanaque, que eu sei de algumas. Conta aí rapidinho uma para nós. Uma vez, na nossa casa de acolhida na Aliança, nós acolhemos uma criança de rua. Ele tinha em torno de 6 aninhos. E essa criança nasceu na rua, né? Nós trabalhamos com moradores. Nós temos a capela e os missionários, nós fazemos 1 hora de adoração todos os dias. E esse menino, o Jason, ele ganhou um videogame. E ele ficava brincando nos intervalos, ele brincava, tinha um horário dele de brincar com o videogame. E daqui a pouco os missionários procuraram ele durante a casa e não o viu. E viu ele na capela, na frente do Santíssimo, jogando videogame. Então, o adulto, né, que a gente quer ensinar a criança que tem mais intimidade com Deus do que nós, chegamos até ele e perguntamos, por que você está jogando videogame aqui, né? Já estava falando, é falta de respeito. Ele falou, não, eu vim aqui jogar videogame com Jesus. Eu vim mostrar para Jesus porque para mim é legal jogar e eu acho que ele quer jogar comigo. Então eu deixei ele diante do Santíssimo, jogando o joguinho dele, eu fiquei atrás contemplando e olhando, né? Deixar aí vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E de fato é isso. A oração daquela criança era jogar videogame com Jesus. Então também nessas coisas, né? Deus ele vai nos mostrando, vai nos falando. Isso foi uma experiência mística que eu fiz, vendo uma criança brincando com Jesus, jogando videogame. Olha só, tenho certeza que você também, né, Rafa?
pode testemunhar e contar. E sabe uma maneira de você contagiar as outras pessoas e evangelizar? É contando as experiências que você faz com Deus. Isso é evangelizar. É dar uma vida que se vive. Gente, obrigado. Rafael, obrigado, querido, valeu. mais uma vez. Final de semana, conferência secreta aqui ó, na Canção Nova, então vem pra cá. Marcela, Delon, valeu. Obrigado, valeu, gente. Obrigada, Thiago. E para você também, uma forma de evangelizar é no Canção Nova Play e indique esse programa para outra pessoa. E sexta-feira tem Revolução de novo e segunda-feira estamos aqui à tua espera. Até mais. Valeu, vamos nessa!